Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Um tema muito bacana para essa terça-feira, tenho certeza que o pessoal vai ficar ligadinho aí no rádio. A gente está conversando a partir de agora com o Maurício Maganha. O Maurício Maganha, ele que é especialista na ciência, na neurolinguística. Maurício, seja muito bem-vindo, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Na Noite Ipanema. Boa noite, o prazer é meu. Maravilha. Maurício, explica pra gente o que é a neurolinguística, né? Vamos começar do início, como diria o poeta. O que é essa ciência, a neurolinguística? Programação neurolinguística é uma ciência que, embora no Brasil ainda não seja reconhecida como ciência, nos Estados Unidos ela é muito utilizada. É uma ciência que surgiu no final da década de 70, que foi criada por Richard Bandler e John Grinder, numa situação quase que por acaso, né? E ela é uma ciência que ela foi estruturada a partir do processo de modelagem de pessoas de altíssimo desempenho, né? Descobriu-se inicialmente que alguns psicólogos, alguns terapeutas tinham desempenho extremamente rápido e eficaz no tratamento, fizeram um processo de modelagem, de verificação de como que funcionava aquilo que é chamado de comportamento subjacente, né, dessas pessoas, e perceberam que elas pensavam igual, apesar de não se conhecerem, e os resultados eram iguais. Desconfiaram que existe modelo para o sucesso em terapia, ampliaram isso para sucesso em vendas, por exemplo, e estudaram algumas pessoas e perceberam que elas tinham um modelo subjacente de pensamento parecido. Foram para o estudo de pessoas, grandes empresários com grandes resultados, descobriram que tinha o pensamento subjacente muito parecido. Então eles entenderam que existe um modelo que determina resultado, um modelo que determina sucesso, um modelo que determina estagnação. E a partir disso foram especializando no estudo dos modelos e criaram uma ciência que auxilia de uma forma muito eficaz e muito rápida as pessoas a ressignificarem as suas restrições comportamentais. Ou seja, grandes personalidades que atingiram o sucesso, ou grandes personalidades que após o sucesso foram para o lado do fracasso, elas tinham alguma coisa em comum, mesmo existe a fórmula, como você está dizendo, muitas pessoas atingem o sucesso utilizando a neurolinguística mesmo sem saber, é isso? Na verdade é um padrão de comportamento, e a neurolinguística estudou esse padrão e definiu a ciência a partir desses estudos, né? Muito bom, muito bom. E de que forma a nossa saúde está condicionada com essa programação neurolinguística? É possível, por meio dessa programação aí, a gente controlar um pouco melhor as nossas emoções? Porque nós temos, no âmbito do trabalho, muitas vezes um ótimo profissional, um cara que é muito técnico, mas ele colocado em situações de pressão, ele se transforma numa pessoa e essa pessoa não tem nada de ótimo e nada de técnica. É possível a programação neurolinguística ajudar esse tipo de profissional? É totalmente possível, viável, e hoje os cientistas de ponta que estudam o comportamento humano, eles chegaram à conclusão há mais ou menos 13 anos de que o software, que é o pensamento, ele afeta o hardware, ele define a forma do cérebro. Até então, os cientistas neurologistas admitiam que o cérebro só poderia mudar a partir de doenças degenerativas. Cientistas como Goleman e alguns cientistas de ponta convivem algum tempo por ano junto aos monges mais próximos ao Dalai Lama. E esses monges, eles têm a capacidade, conhecendo a fisiologia, eles têm a capacidade de, através da mentalização, mudar células do corpo. Ora, esse é o processo inverso do câncer. Sim. Então, depressão, câncer, certamente são doenças, e vai chegar um dia que a gente vai admitir que todas as doenças têm um gatilho, um disparo que vem do nosso sistema emocional em função da forma como nós interpretamos, né? A interpretação que a gente dá para os fatos, né? Então, vivenciar a vida sob pressão é um fato natural, e eu me sairei bem me tornando um exímio solucionador de problemas. As pessoas que têm uma rápida resposta para tudo, que não acumulam o problema, obviamente todos têm problemas, né? Mas aquela pessoa que tem um raciocínio muito rápido para definir problemas, para conseguir encontrar soluções, essas pessoas elas
têm uma saúde melhor, tem uma relação com isso? Elas têm menos riscos de sofrer com depressão, com estresse? O comportamento, ele é uma derivação de como eu penso, né? E eu posso ter duas formas de encarar o problema. Eu posso encarar o problema entendendo que ele é um limite para mim, ou eu posso encarar o problema como uma coisa a ser resolvida. As pessoas de altíssimo desempenho têm em comum a característica de encarar o problema como algo a ser resolvido, né? Então as pessoas de alto desempenho, elas vivenciam uma história, pode ser, e elas vivenciam várias histórias que não dão certo, e a relação que elas têm com esse fato é o seguinte: qual que foi a estratégia que eu adotei que fez com que não desse certo? Então vou mudar a estratégia. E tem as pessoas que a gente diz que elas abraçam o problema, né? Elas vivenciam um problema, aquilo ganha um nível de trauma para elas nunca mais querem falar do assunto. Portanto, elas pedem flexibilidade, se limitam. Então as pessoas de alto desempenho, elas enfrentam o problema e vão tentar fazer de uma outra forma. As pessoas limitadas, elas se traumatizam e não querem mais falar sobre aquele assunto. Muito bacana. Conversando com a gente aqui no estúdio, Maurício Maganha, especialista em programação neurolinguística. Você viu que o papo é muito legal, né? A gente está conhecendo um pouco mais dessa ciência e daqui a pouco ele vai falar sobre os riscos de você ter na família aquela pessoa que se preocupa com o problema da vizinha, da prima distante, da tia que ligou. Tem muita gente assim, né, Luizinho? Que você conta um problema e aí a pessoa fica amargurando e fica remoendo o passado. A gente vai saber um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos de som, na volta tem mais. Maurício Maganha, ao vivo aqui no Na Noite Ipanema. Na Noite Ipanema. Na noite com a IPA. Vamos lá, 10 horas e 45 minutos, retomando o nosso bate-papo desta terça-feira, conversando aqui com o Maurício Maganha, ele que é especialista em programação neurolinguística, está falando um pouco mais sobre essa ciência que já é reconhecida internacionalmente, que está ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil e que onde é possível você, por meio de exemplos de sucesso, melhorar a sua qualidade de vida, evitar problemas como a depressão, como o estresse. A gente vai retomar um pouquinho desse assunto, mas a gente parou, Maurício, num ponto quase que crucial, né? De que maneira nós provocamos no nosso corpo as doenças. E você estava me explicando que existe, muitas vezes, obviamente não podemos abrir mão da genética, né, do DNA da pessoa em alguns casos, mas nós temos muitas vezes pessoas que, por meio de o modo de encarar a vida, de somatizar muitos problemas, podem ser diagnosticadas com diabetes, com problemas renais. Isso existe relação mesmo? Completamente, cada vez fica mais evidente isso. E é importante dizer que existe uma inteligência do nosso inconsciente que determina o tipo de doença que vai ter no nosso corpo, onde que vai ter a sobrecarga eletroquímica nas células e aonde que vai descarregar. Então, por exemplo, tem doenças ligadas à sexualidade. A diabetes é uma doença ligada à sexualidade, por exemplo. De que forma? A interpretação inconsciente é que o doce da vida está sendo desperdiçado, né? Pessoas muito rígidas, que são muito críticas e julgam demais os outros e colocam a si mesmo como exemplo, aquelas pessoas que são chatas. Eu sou o exemplo correto, né? Essas pessoas, elas têm uma dificuldade de filtrar. O filtro delas, julgando as pessoas, é muito sobrecarregado. Então, tipicamente, essas pessoas podem ter doenças renais, porque rim é filtro. Fígado é filtro, então sobrecarrega os filtros porque no seu inconsciente está dando uma informação para o seu corpo que ela tem uma dificuldade. Isso é manifestado no físico, né? É impressionante como a gente, conversando com as pessoas, verificando um pouquinho da história delas, a gente já consegue entender como que o corpo, em que parte do corpo essas pessoas sofrem. Numa entrevista, na primeira vez que a pessoa vai receber o tratamento, você já faz um questionário com a pessoa? Como é que funciona o tratamento, ou que a pessoa passe a utilizar dessa ciência da programação neurolinguística? O que a gente recomenda é que a PNL não é uma ciência
que ela deve ser utilizada só para tratamento terapêutico, porque ela te permite grandes resultados na sua vida. As crianças até 1 ano de idade têm o perfil de gênio. 98% dos bebês até 1 ano de idade têm o perfil de gênio. Quando chega a 4 anos de idade, isso caiu para 72%. Quando chega a 7 anos, caiu para 36%. E quando chega na fase adulta, caiu para 1%. 1%? E o que ocorreu aí? A gente assimilou os valores e crenças dos nossos pais, pela rotulação que eles fizeram sobre nós, pelos julgamentos pejorativos, pelas críticas, porque eles assimilaram isso dos pais deles, e esse comportamento ele vai se perpetuando e vai fazendo com que os filhos tenham a tendência de ter resultados iguais ou um pouquinho melhor que os pais. Ou às vezes até pior, pelo nível de agressividade que talvez os pais possam ter. Então a PNL ela te permite resgatar crenças próprias, porque a gente vivencia, a maior parte das pessoas vivencia a vida toda utilizando crenças que vieram de outras pessoas, como se ela não tivesse uma liberdade, a gente chama de liberdade emocional. Então, o que a gente recomenda, como uma primeira ação, a pessoa fazer um curso de practitioner, que é o praticante PNL, que é um curso de 120 horas, que a 4M trouxe um curso de alto nível para Sorocaba, que é uma equipe que dá esse curso, e esse curso é o pontapé inicial. A partir desse curso, você consegue identificar todas as suas restrições comportamentais e ressignificar essas restrições para ter outros tipos de resultados na sua vida. Maravilha. Qual que é um grande exemplo atual de um cara que comprovadamente utilizou da PNL, por exemplo, um Barack Obama, um desses caras? Existe algum grande exemplo internacional ou nacional, claro? Tem o mais notável é o Anthony Robbins. Anthony Robbins é um rapaz que conheceu a PNL com 22 anos de idade, obeso, sem emprego, sem rumo na vida, morando num apartamentinho de 30 metros quadrados em Nova York, totalmente perdido, sem saber o que fazer. Ele descobriu a PNL, só que rapidamente ele identificou como que a PNL foi criada. E ele aplicou o processo de modelagem para ele mesmo. Como? Ele identificou pessoas de altíssimo desempenho em alguns ramos da vida, por exemplo, na oratória, no discurso, ganhar dinheiro, gestor, e ele modelou essas pessoas e interiorizou os recursos que essas pessoas tinham para ele. Isso ele começou a fazer com 22 anos de idade. Com 25 anos de idade ele já era milionário, já tinha uma ilha no Pacífico e já era coach de Margaret Thatcher, de Mandela, de Bill Clinton e assim vai. Com 25 anos de idade. Caramba, autodidata em PNL. Praticamente, ele não tem nível universitário. Então ele entendeu muito bem como a PNL foi estruturada e aplicou nele. E essa é a indicação que a gente quer provocar para os nossos alunos. Muito bem, Maurício, a gente gostaria de agradecer muito. Antes de passar o contato, para quem quiser saber mais sobre a PNL, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para aquelas pessoas que, devido à vida capitalista que a gente tem, o Brasil é um país difícil de se viver, né? A gente paga tudo 2 vezes, né? Uma nos impostos e a outra na prática. Então acaba acumulando muito serviço, as pessoas, excesso de atividades. Hoje o relacionamento pessoal é bastante complicado, relacionamento de pais com filhos e vice-versa, e isso pode causar depressão, pode causar estresse. A PNL é uma solução prática para esses problemas? Extremamente prática, deve ser a ciência mais prática e de resposta mais rápida. Portanto, eu me apaixonei por ela. Eu, como engenheiro, procurando respostas como gestor, eu acabei entendendo que o que me ajudaria não seriam apenas as ferramentas de gerenciamento, mas o que estava por trás de toda a dificuldade em gerir era comportamento. Fui buscar a resposta na PNL, mas ela passou a me ajudar em todos os campos da minha vida. Maravilha. Quem quiser saber mais sobre a PNL, sobre o seu trabalho, Maurício, como é que faz para entrar em contato? Fica à vontade. A nossa empresa é a 4M Consultoria, o site é 4mconsultoria.com.br, os telefones é 33220621 e 33220623. Vamos repetir, 33220621, 33220623. Quem quiser saber mais, o site, repete por favor, Maurício. 4M Consultoria, 4 com número mesmo. O 4M Consultoria.com.br. Maravilha. Maurício, muito obrigado, viu? Gostei desse assunto. Acho que eu vou levar o Luizinho lá para saber um pouco mais sobre a PNL. Vamos lá, tem uma ambulância na porta.
Obrigado. Muito bom, obrigado valeu. Boa noite. Esse foi o Maurício Maganha. Thaís, muito obrigado, viu, pela visita. 10h53 agora, vamos de som. Na volta tem Carol Pfeiffer falando sobre cartão de crédito pra você.